né? Você tem medo ou vontade? Eu não tenho medo, não, mano. Eu tenho vontade também. Você pô. tem medo ou vontade? Eu tenho medo, não. Essas revoluções Eu acho que loucas, tudo isso que você porra, falou Eu não posso falar a minha opinião. Não pode. 319 e 320 do Código Penal Militar. Estou gravando bem os artigos. É motim ou revolta, né? 6 a 20 anos de cadeia, né? Então, se o brasileiro acha que tem que fazer uma revolução, aí é na consciência do brasileiro. Eu não estou dizendo nada. Eu acho que tudo que você falou até agora é enxugar gelo, velho. Agora, um dado que eu vou trazer aqui, um dado importante. Só houve mudança de fato quando houve derramamento de sangue. Isso é um dado. Sim. Revolução Francesa, guerra teve que haver um conflito para que houvesse uma mudança. E eu vejo que pela divisão política que o Brasil está passando, isso é muito possível que aconteça. É uma coisa muito possível que aconteça. Cada vez mais. A gente vê que as pessoas, você tem ideia, estão matando umas às outras por causa de futebol. A gente sempre fala, né, que futebol, política e religião não se discute, não, muito pelo contrário, são assuntos que a gente tem que discutir mesmo, trazer para a mesa e saber falar com respeito quando há respeito. Quando há vagabundagem, safadeza, aí não tem respeito não, irmão. Vagabundo tem que ser preso. Entendeu? Qual é a imagem que a gente passa lá fora? Se você tem no poder um ex-presidiário, qual é a imagem que passa aqui dentro? Não vou entrar no mérito, não sou jurista, se é culpado, se é inocente. Os fatos que eu estou trazendo estão aí. Eu não estou falando mal, eu estou falando o que aconteceu. O cara foi condenado em todas as instâncias, mas o processo foi anulado porque deveria ser julgado em Brasília e ele foi julgado em Curitiba. Por causa disso, foi anulado. E aí muita gente acha que inocentou. Não inocentou. Ele foi condenado, só que foi anulado porque o julgamento deveria acontecer em locais diferentes. Agora você observe, o jogador Robinho foi acusado de cometer crime na Itália e teve que ser enviado para o Brasil para pagar a pena aqui. E lá da Itália foi mandado pagar para pagar a pena aqui, mas os daqui, que cometem aqui, não estão pagando, pô, não está dando nada. Complicado. Né? Tentam achar brecha de qualquer maneira aí na lei, né? A nulidade do processo administrativo, né? Que gerou a nulidade. Eu não vou entrar nesse mérito nem a fundo, eu não sou jurista, mas o que aconteceu foi isso. Mas hoje, o que a gente tem de fato é um excelentíssimo presidente ex-condenado. É isso que a gente tem. Mas isso é mais do mesmo aqui. Você pega o responsável pela comissão de combate à corrupção. Se você lembra dele, há muito tempo atrás aí, ele tava cheio de dinheiro na cueca, pô. Então, assim, é o melhor do pior que você escolhe para fazer a função, né, que mais se adequa aí. Não, esse cara entende, porque ele sabe como é que faz isso. Então, vamos para não deixar eu não consigo entender do brasileiro. Não dá, velho, não dá. Eu não consigo entender do brasileiro como é que um cara como o Collor, outros aí que a gente sabe que são corruptos, que já se envolveram em escândalo de corrupção, o cara sai candidato político e é eleito. É isso que eu não consigo entender, pô. É a mesma coisa de o cara entrar na sua casa, ali roubar, e depois você convidar ele para entrar de novo. É a mesma coisa, né, no meu entender. Então, assim, se o povo gosta, seja feita a vontade do povo. Só que o povo é enganado, Correia. De fato, a gente estava falando sobre, eu acabei me perdendo, mas sobre uma revolução. Eu vejo que quando chega um ponto que está insustentável e com tanta divisão política como a gente está vendo no país, a tendência, não desejo que aconteça, não estou dizendo que eu desejo nem que eu não desejo, não estou falando o meu ponto de vista nem a minha opinião, só estou expondo. São fatos. Se a gente está vendo tantos conflitos, tanta discordância, a tendência é que haja mais conflitos. E aonde vai chegar isso aí, só Deus é quem sabe. Cara, para chegar nesse momento, a primeira coisa, porque essa divisão política, ela é criada pelos líderes, tá? Os caras lá de cima que criam isso aí. Sabe, a narrativa deles é para brigar, pro cara de amarelo brigar com o de vermelho brigar com o de azul, o de laranja não gosta da dor, coisa. Sempre tem uma divisão, entendeu? Para eles não caírem. Eles vão cair o dia que você falou no começo, o dia que a galera entender assim, ó, esse cara da política que tá lá, ele tá trabalhando pra gente, ele tem que prestar um bom serviço. Se não, ele pode ser azul, laranja, amarelo,
tem que juntar a galera e ir lá e cobrar desse cara Irmão, igual. Não me interessa. Se o Lula, a partir de agora, começa a fazer um excelente trabalho, ele tem que pagar pelo que ele cometeu. Mas se ele está fazendo um excelente trabalho, está dando resultado, eu não tenho nada pessoal contra ele, não. Claro. Boa, né? O que eu espero do político que está lá é que ele faça o que eu espero dele, o que a população espera dele. Ele é pago para trabalhar, para fazer o país se desenvolver, né? E o que a gente vê aqui no Brasil, infelizmente, entra governo e sai governo, e os problemas que a gente trata hoje já são tratados há décadas, não é de agora. Sim. Né? A gente inflação, segurança pública, o crime no Rio de Janeiro, na Bahia agora você está ouvindo falar, mas o crime o crime sempre existiu. Uma coisa a gente tem que concordar, que as políticas públicas atuais e as leis, né, favorecem um cenário de cada vez mais fortalecimento do crime organizado. Isso é fato. Mas a gente tem bons exemplos também, você concorda? Bons exemplos de quê? Pegar ali, por exemplo, o estado de Goiás. Pronto, Goiânia, 30 dias sem homicídio, velho. 30 dias sem homicídio. Imagina a mesma política de segurança de Goiás aplicado na Bahia, que é um estado que tem 5 tiroteios por dia. Aí você precisa... Irmão, eu já tive 6 trocas de tiro em um único serviço. Sério, cara? Um dia você trocou tiro em 6 Você falou que aqui momentos. a média é 5 por dia. Estou dizendo a você, eu dentro de um serviço, a minha guarnição, né? Dentro de um serviço a gente já trocou tiro 6 vezes. Mas você chegava a trocar tiro todo dia também? Tipo, todo dia de trabalho tinha troca de tiro? Depende do local. Tem local que se você entrar todas as vezes, é muito provável que você troque tiro todas as vezes. Se eu disser a você, me lembre um serviço que eu não troquei tiro, eu não consigo lembrar. Caralho, você tá louco. Teve, mas é quase todo serviço. Nossa. Nem que sejam 2, 3 disparos, uma troca de tiro rápida, que às vezes você entra, se depara, aquela troca rapidinha, mas tinha uma troca de tiro. Efetuou disparo, a gente tem que fazer relatório de disparo e na delegacia registrar a ocorrência, né? Quando evolui para um auto de resistência, tem que dar o socorro, né? Antigamente era na corregedoria, agora no DHPP, ir lá, lavrar o auto de resistência tudo certinho, fazer o boletim de ocorrência, e é o trâmite normal. Mas troca de tiro, aquela troca rápida ou intensa, é quase que rotineiro isso aí. Correia, você não tem a sensação, às vezes, que, tipo, é pobre matando pobre pra um grupo lá em cima se dar bem, assim, sabe? Eu não tenho consciência, não. Eu tenho certeza que é preto, pobre, fardado. Na Bahia, a maioria é preto. Eu não queria incluir a cor, mas eu estou incluindo a cor porque 80% da população baiana é negra. Inclusive eu, se hoje houvesse escravidão, eu estava na senzala, não estava na Casa Grande. Então, meu avô é preto e a gente é analisado se é escravo ou não pela nossa árvore genealógica. Então, meu avô é preto, minha mãe é preta, eu sou filho de preto, ia estar na senzala, né? Apesar do nariz ser um pouquinho mais fininho, cabelo de índio, mas eu ia estar na senzala. Então, assim, tenho que tocar nesse ponto, falando do adjetivo da cor, por conta da realidade da Bahia, mas é pobre fardado matando pobre favelado. E essa guerra aí não vai acabar. Para diminuir essa guerra aí, a gente precisa, a curto prazo, na minha opinião, dar respaldo à polícia para trabalhar e a médio e longo prazo mudar a educação, os valores, né? Não falo de educação só de matemática, língua portuguesa, geografia, educação estudantil, não. Eu falo de valores, educação básica familiar. Né? Você colocar na cabeça do jovem hoje que é mais bonito, porque eu achava bonito pra caramba quando meu avô chegava em casa, depois de rodar de táxi, fazer o táxi dele, ele chegar em casa com a Coca-Cola, com pão pra gente comer. Achava bonito, era legal. Eu queria me tornar adulto para ter uma família, para eu poder trabalhar e levar comida em casa, porque eu achava aquilo bacana. Então a gente tem que colocar na cabeça da criança, do jovem, que o valor de verdade não está em pegar a arma com a gatinha bonitinha ali. Porque uma vez eu falei pro sacaninha novinho que estava envolvido. Falei, tá vendo? Um menino novo. Eu falei com ele, eu tava com minha namorada do lado, falei, tá vendo como é bonita? Sou polícia. Você vai pro crime, você não vai achar uma gata dessa. E as que pegarem você, rapidamente você vai morrer e outro vai tomar conta. Aí vai pegar o seu negocinho para ele. O crime não compensa. Então é o que eu digo, a educação que a gente tem que colocar na cabeça do jovem e que o crime não compensa. Isso a médio e longo prazo. Só que a curto prazo, o exemplo que a gente tem de El Salvador é ser duro, meu irmão.
É ser duro, não tem como combater com mão mole. Você tem que combater o crime com mão de ferro. Não tem como combater passando a mão pela cabeça. O problema é que é igual droga também, né, cara? É igual droga e é sensação rápida, assim. O cara quer ver a vida do bandido, do criminoso. O cara tá de motona, tá com a mulher na garupa, correndo todo de ouro. Burro, pô. Os caras vê todo dia o parceiro morrendo. Pô. Todo dia morrendo. E poucos. É raro um que passa de 25 anos de idade nessa porra. E poucos se dão bem, né? Poucos se dão bem. Né? Mas uma coisa a maioria que você se fode. Que eu concordo é que aqui embaixo a gente não tem noção como é sujo, né? Mas em Nárnia, eu já ouvi histórias em Nárnia, histórias de corredores assim que a gente ouve, né? E que quando é interessante, o cara vai e mostra o poder que ele tem, bota o Estado para cima da bandidagem, né? Depois chega e faz assim, ó, você já viu, se eu mandar, os meninos pegam, né? Então chega em mim com minha moeda para eu segurar meus meninos. A gente ouve falar muita coisa que acontece nos corredores aí da vida, né? E que é uma coisa que eu tenho consciência. Se o Estado quisesse, acabava com o tráfico de droga rapidinho. Mas bem rápido. Muito rápido mesmo. Negócio. O crime organizado... Potencial para isso, qualquer guerra tem sua consequência. Mas o crime organizado, Correia, ele sabe disso que você tá falando. E o que ele tá fazendo para resolver isso aí? Ele tá começando a colocar caras dele para governar Nárnia. Quem tá governando Nárnia daqui a pouco é o crime organizado, velho. Só é assim. O crime organizado tá lá dentro, tá entrando em prefeitura, tá entrando em estado. Daqui a pouco não, isso é uma coisa que acontece. Não, a gente tá numa cidade aqui de 100 mil habitantes, mano. Eu ouvi falar de um senador, que o helicóptero tava carregado com não sei quantas toneladas de cocaína. Um senador, porra. Olha aí. Não, vários vereadores entraram em prefeitura. Se você for pesquisar o vídeo de Beiramar, Marcinho VP, entrevista desses caras aí que é envolvido com tráfico no YouTube, e o cara falar de Sérgio Cabral, governador do estado do Rio de Janeiro. O cara falar que o Cabral ia lá para fazer campanha política, que negociava com os caras do tráfico. Né? O Marcinho VP fala que colocou dinheiro na campanha de Sérgio Cabral. Isso tá na internet, não sou eu que estou inventando, não. Então, irmão... Eu de fato, tem uma coisa que esse ponto que você tocou é preto, pobre, fardado, trocando tiro com preto, pobre, favelado. Só que tem uma diferença. Uma diferença muito grande, porque o polícia ele tem valores. Ele cumpre uma missão. Ele tem propósito. Ele não pega a mão, não mete a mão em arma para tirar a vida de inocente, para corromper criança menor de idade. O polícia ele tem uma missão nobre. Só que muitas vezes nós somos usados como válvulas. Inclusive para que acordos e alianças sejam feitos. Eu estou dizendo a você porque tem gente que, lá em Nárnia, que é assim, bota a polícia para cima aí agora. Bora, eu quero resultado. Só para poder fazer uma foto bacana, uma mídia decente aqui. As pessoas estão muito mais preocupadas em fazer política e colocar viaturas em locais públicos para que o cidadão veja e tenha uma falsa sensação de segurança do que colocar de fato a viatura para combater. Mas quando é interessante, o pessoal lá de Nárnia sabe soltar a coleira e sabe quem são os pitbull que mordem. Entendeu? Então é uma coisa que é real. E eu acho toda humildade, que eu não sou ninguém para estar falando muita coisa, não, mas assim, para mudar isso aí, a gente tem que mudar lá em cima. Disso aí eu não tenho dúvida. Porque em Nárnia, a impressão que eu tenho é que lá em Nárnia, na ficção, o inimigo já usurpou o poder e já está lá em cima. E as coisas estão bem organizadas. Aqui no Brasil, esquecendo Nárnia, aqui no Brasil, a gente sabe que o PCC tem influência política, juízes. A gente viu notícia aí de desembargador afastado porque mandou soltar o cara que foi preso com 1 tonelada de droga. São notícias que não é de um mundo bem distante daqui. São notícias que são reais e estão dentro da nossa realidade, né? Mas, infelizmente, é assunto que, para a gente, como eu falei, colocar valores na cabeça das pessoas é algo a médio, longo prazo. Não dá para você abrir a mente das pessoas e colocar lá de vez. O que você pensa desse crescimento do Comando Vermelho no Brasil? E antes o PCC era o mais forte, né?
Mas parece que o PCC, mas parece que o PCC tá deixando, tá se preocupando com outras atividades, né? Atividades de licitação, essas coisas, e tá deixando o CV crescer na atividade de droga, assim, sabe? Eu até Pior tenho que impressão, isso aí, alguns estados do PCC e o CV já estão se unindo. Estão se unindo. Estão se unindo dentro dos presídios para reivindicar o direito dos presos, para que tenha um tratamento melhor do que o que já tem, né? Sim. Eu não vi essa disputa por território, essa guerra. Aqui em Salvador, pelo menos, eu vejo. A maioria das áreas, se você for dividir a capital em manchas, né, tentar criar um mapa onde a gente possa criar uma legendinha ali com a tabela de cores para determinar as áreas e limitações onde são do CV e do BDM. Eu acredito que hoje, em questão territorial, o BDM, que é o braço do PCC, ele ainda é maior. Mas os pontos chaves onde o Comando Vermelho tem aqui são os pontos onde tem mais venda de droga. Próximo a bairros nobres, a bairros boêmios, né? Central. O Nordeste de Amaralina mesmo, onde eu trabalho, ele é um bairro periférico, um dos bairros mais, se não for o mais perigoso, hoje eu não sei, porque se estendeu muito, mas durante muito tempo foi o bairro mais perigoso da capital. Uhum. Ele é rodeado de bairros nobres, de pessoas com poder aquisitivo. Apesar de que dados da inteligência, né, do serviço de inteligência da área do Nordeste mesmo, e que o tráfico de droga lá, mesmo sem a presença dos bairros nobres, ele, com o público interno da comunidade, ele já se sustenta e se mantém. Mas ainda há os filhos de burguês, os filhos de papai que vai lá comprar droga e sustentar, né? Então, é rodeado de área nobre, que é uma grande movimentação. Os pontos hoje que o Comando Vermelho tem dentro de Salvador são áreas de melhor comércio de droga, Engomadeira, né, Nordeste de Amaralina, Valéria, agora que é Catiara, que se aliou ao CV, fica na rodovia, bem na entrada da cidade. Então, tem um transporte aí muito fácil de chegar a carga de drogas, sair, por estar perto da rodovia. Então, tem todas essas questões. Mas eu vejo até essa questão do alinhamento das duas, que se aliassem hoje e o Brasil tivesse uma facção só, eu vejo que a chance da gente combater ia se tornar muito pior. E é um cenário possível isso aí acontecer. Porque o crime está evoluindo. Se os caras forem inteligentes para deixar a guerra de lado e optar pela união, nós estamos fodidos. Porque os caras tomam conta. É que o Comando Vermelho é bem mais agressivo do que o PCC. E o PCC era mais político, vamos falar assim. Eu vou falar em relação ao exército, pronto. Você, numa área onde há conflito entre facções, a presença de confronto policial é muito maior. A presença de confronto policial é muito maior. Uhum. Mas a área onde uma facção só domina, e ela já se instalou ali, para você chegar nos alvos, para você conseguir obter sucesso em apreensões, é muito mais difícil. Porque você tem uma comunidade alinhada com a facção, todo mundo avisa, quando a polícia está saindo da viatura, está saindo do quartel, os caras na biqueira, na favela, já estão sabendo. Então, para você conseguir ter efetividade, resultado nas operações numa área que é dominada por uma facção só, é muito mais difícil. A chance de um confronto, como foi o caso daqui de Coutos, onde teve esses 12 elementos aí que foram por quinto, né, por sexto. Essa situação foi onde teve antes da intervenção policial, teve um confronto entre duas facções. Sim. E a polícia, quando chegou, eles estavam ali naquela guerra entre eles. Quem passou na frente do cano, que estava trocando tiro com a polícia, tomou sua chapuletada e foi para os quintos. É uma presença muito maior e a chance de confronto, porque tem um conflito ali, uma guerra de facção. Né? Eu falo isso porque, havendo a união da facção, se acontecer uma coisa dessa dentro do país, o combate vai se tornar muito mais difícil. Muito mais. Você é um aliado, né? O inimigo do seu inimigo é seu aliado. Enquanto eles estiverem brigando entre eles estão fazendo parte do trabalho que a polícia tem que fazer, né? Eu ouvi falar que na Bahia